Olá, leitores e agora espectadores da revista Paróquias. Eu sou a Michele Ferreira e hoje estamos aqui com a nossa primeira edição do podcast da revista Paróquias, um espaço pensado para a formação e gestão eclesial. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial para nós, o Helder Lancieri Marchini. Ele é teólogo, professor, coordenador do curso de Teologia da Universidade de São Francisco. Além disso, ele é editor de Teologia da editora Vozes, doutor em Ciência da Religião e autor de vários livros na área da teologia pastoral. Helder, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Obrigado, Michele, obrigado a todos que nos acompanham. Primeiro é importante falar do espaço, da valorização desse espaço para que a gente pense a gestão paroquial, que não é só uma gestão financeira, mas também uma gestão pastoral. E muito me alegra fazer parte dessa iniciativa para pensarmos a paróquia na perspectiva da gestão. O tema que a gente vai abordar aqui hoje é os caminhos pós-pandemia para a pastoral paroquial. Helder, eu queria saber de você como que os agentes devem se preparar para essa nova realidade pós-pandemia. Michele, primeiro é importante nós entendermos que a pandemia, de certa forma, ela influenciou a vida de todo mundo. E não dá para a gente simplesmente sonhar ou desejar voltar ao mundo que era antes da pandemia, até porque a cada dia, a cada semana vem uma variante do vírus e a gente não tem noção de quando isso vai acabar. Então, não sabemos se nós vamos voltar à normalidade, aquilo que a gente chama de normalidade, né? Então, mais do que isso, é importante entender o que mudou. E a partir de todas as mudanças que aconteceram, é importante pensar caminhos para que os agentes de pastoral, para que os padres, os párocos, os catequistas e as paróquias, elas possam estabelecer uma relação eficiente com o seu paroquiano. Acredito que esse é o principal objetivo nesse momento que a gente vive, né? Então, penso que são dois movimentos bem distintos. O primeiro é de buscar entender o que está acontecendo, para depois de tudo isso a gente pensar numa estratégia de trabalho, pensar o que podemos fazer nessa paróquia pós-pandemia. A gente viu, né, que muitas paróquias tiveram que fechar suas portas nessa questão, no processo de pandemia. E como que isso influenciou diretamente no trabalho pastoral? Eu entendo que tem uma reflexão que as indústrias, as empresas fazem, que não é muito comum a gente fazer no ambiente paroquial, mas eu acho que ajuda, que é a ideia de diferenciar o que é ser eficiente daquilo que é ser eficaz, né? As empresas, de forma geral, elas entendem que nós somos eficientes quando nós sabemos fazer bem feito aquilo que nós nos propomos a fazer. E nós somos eficazes quando nós conseguimos alcançar resultado. De certa forma, não adianta querer ser eficaz se a gente não souber fazer o que a gente se propõe a fazer. Então, vamos pensar no ambiente empresarial. Um restaurante ele é eficiente se ele faz uma boa comida. Ele sabe fazer bem feito aquilo que ele se propõe a fazer. E ele é eficaz quando ele consegue gerenciar esse negócio de modo a ser sustentável, a ter clientes, a conseguir manter a clientela e conseguir captar recurso. No ambiente paroquial, eu vejo que a gente se preocupa muito em ser eficaz, em alcançar resultado. A gente quer a igreja cheia, sim, mas nem sempre a gente se preocupa em ser eficiente, em saber fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer. Então, de certa forma, eu acho que a pandemia ela revelou o quanto nós pastoralmente não somos eficientes naquilo que nós fazemos. A gente ainda estava numa zona de conforto, né? A paróquia sempre teve os seus problemas, porém, a paróquia ainda consegue atrair fiéis. É difícil uma missa paroquial, por menor que seja a paróquia, que não tenha gente participando. E isso fez com que todo mundo que está preocupado com o relacionamento, com a administração pastoral, paroquial, se sentisse de alguma forma na zona de conforto.
a pandemia ela deu um chacoalhão nas comunidades. Ela fez a gente pensar o quanto, em alguns aspectos, nós éramos despreparados. E é muito curioso, né? Porque quando nós tivemos o ápice da pandemia, toda a paróquia se sentiu obrigada a transmitir as celebrações pelas redes sociais, a maioria pelo Facebook, e a gente conseguiu presenciar experiências muito distintas, muito diferentes. Teve até aquela paróquia que conseguiu se adaptar, então tinha enquadramentos diferentes, captava imagens por ângulos diferentes, se preocupou com a captação de som, até aquela paróquia que pôs um smartphone na frente da celebração, sem se preocupar com enquadramento nenhum, e quem assistia à transmissão não conseguia perceber o que o leitor estava falando ou o que o padre estava refletindo. E, de certa forma, nós não tínhamos noção do quanto que as paróquias, de modo geral, eram despreparadas para essa demanda. Então, no meu entender, a pandemia, ela poderíamos falar, ela deu um chacoalhão na nossa pastoral paroquial. Saiu da zona mesmo de conforto. Isso. Ela nos ajudou a perceber que, para dialogar com as pessoas do mundo atual, que são pessoas mediatizadas, são pessoas que se relacionam com meios de comunicação, para a gente dialogar com essas pessoas, nós temos que usar instrumentos diferentes. E temos que nos preparar para fazer bom uso desses instrumentos. Então nós temos, para sermos eficazes, ou seja, para alcançarmos um resultado, nós temos que também ser eficientes. Precisamos buscar qualificação pastoral para fazer um trabalho bem feito, né? Aí a gente pode até se inspirar na pessoa de Jesus. Jesus sabia o que ele queria. E para comunicar o que ele queria, ele buscava estratégias que condiziam com aquele mundo. Então é muito curioso, eu gosto das cenas que a gente tem com Jesus, né? Jesus é um cara extremamente curioso. Jesus vai curar um cego e ele não se limita a falar assim: tá, cego, você tá curado, vai embora para tua casa, vai ver. Não, ele cospe no chão, ele faz lama, ele pega a lama, ele passa no olho do cego, porque para Jesus não basta apenas a cura. Tem uma experiência, e a experiência é importante, porque na experiência nós temos a mensagem de Jesus. Jesus tem a experiência do cuidado, Jesus tem a experiência do afeto, do contato. E pensa, para nós brasileiros, né, nós somos muito do contato, a gente gosta. A gente beija até quem a gente não conhece, né? Chega na casa de alguém, é beijo, é oi, que bom que tá aqui. Se pra gente a pandemia tirou o beijo, tirou o abraço, tirou o afeto físico, e a gente sente com isso, a gente pode olhar para Jesus e falar assim: olha como as estratégias de Jesus são importantes para a gente entender que o modo como a gente faz é tão importante quanto o que a gente faz. Então não basta ter algo bom para fazer, a gente tem que saber fazer bem feito, assim como Jesus fazia bem feito aquilo que ele fazia. E Helder, eu queria saber de você, na sua opinião, quais são as principais dificuldades que as pastorais vão encontrar no pós-pandemia? Michele, eu acho que tem duas dificuldades. Eu penso que nós temos duas questões que são distintas, mas que se encontram, que dialogam. A primeira questão é uma questão técnica. Nós precisamos oferecer formação para o nosso agente de pastoral. O nosso catequista, o nosso agente de pastoral de forma geral, ele precisa ser qualificado naquilo que ele se propõe a fazer. Hoje é impensável um catequista que vai dialogar com os seus catequizandos e não entende da vida do seu catequizando e não sabe, por exemplo, o que é um podcast. A gente tem uma questão técnica de formação conceitual, intelectual, de estratégia de trabalho. Então, por exemplo, a catequese, que é a área da qual eu sou mais próximo, o catequista ele precisa ter noção
de conhecimentos pedagógicos. A gente já superou aquela ideia de que catequese não tem nada a ver com pedagogia. Catequese não tem a ver com escolarização. Mas nós temos um aspecto pedagógico na catequese que é importante. Então, o catequista ele tem que ter clareza de estratégias pedagógicas, de estratégias didáticas, de saber usar uma dinâmica dentro do encontro de catequese, fazer isso bem feito, e tudo isso é consequência de uma formação técnica. Então, não dá, por exemplo, para pensar numa pastoral da comunicação que não tenha um conhecimento técnico de comunicação. Então, isso é importante. Esse, no meu entender, é um aspecto da formação pastoral. Se isso falta, nós temos uma pastoral que beira um amadorismo, que Jesus não teve. Jesus não foi escolarizado, ele não foi para uma faculdade, mas, como eu falei, ele tinha muita clareza do que ele queria, de quais eram as estratégias que ele ia assumir para aquilo que ele queria. Então, nós também precisamos ter clareza do que queremos. E aí a formação técnica é muito importante. Porém, tem uma outra formação que, no meu entender, é tão importante quanto, que é a formação humana. A paróquia, antes de qualquer coisa, ela é uma comunidade. Ela é um lugar onde as pessoas convivem, se relacionam. Nós não podemos nos tornar burocratas da fé. A paróquia não pode ser meramente um ambiente administrativo onde as pessoas vão se preocupar apenas em oferecer um bom estacionamento, um ar-condicionado ou um sistema informatizado. Tudo isso é muito importante. Muito importante. Eu acho que a paróquia ela tem que ser um ambiente onde as pessoas sintam que elas estão sendo bem acolhidas. E ser bem acolhido, dependendo do contexto. Então, se eu moro numa cidade que chega a 40 graus, um ar-condicionado é uma questão vital. Sim. Isso é importante. Então, não estou querendo dizer que não devamos nos preocupar com isso. Porém, nós temos que ter clareza de que ali é uma pessoa com as suas angústias, com as suas dores, com as suas alegrias, com as suas expectativas. E a pandemia, ela, de certa forma, evidenciou para a gente que a igreja ela tem que se preocupar cada vez mais com isso. Será que a paróquia ela é lugar para cuidado das pessoas? Nós cuidamos das pessoas que estão lá? E aí, para terminar o raciocínio, a gente não pode cuidar de quem vai procurar a paróquia se nós não cuidamos, humanamente falando, das pessoas que estão envolvidas com a administração pastoral da paróquia. Então, para mim, a formação humana, e formação humana passa por cuidar de quem faz parte da paróquia, a formação humana é imprescindível para que a gente tenha uma paróquia pós-pandemia que saiba o que quer e que faça bem feito aquilo que se propõe a fazer. E falando um pouco, né, desse ambiente de formação, nós estamos, né, passando por esse momento na Semana da Gestão Eclesial. Você acha que momentos assim de formação, de encontro, né, não só de chegar ali, assistir uma palestra, mas de se encontrar com outras pessoas, é importante nesse processo do pós-pandemia? Extremamente importante, porque eu penso que um congresso, quando alguém vai participar de um congresso de gestão eclesial, ele não é só um conjunto de palestras. O conteúdo nós podemos encontrar em outros lugares. O conteúdo está nos livros, hoje está na rede social, está na internet. Mas o congresso tem mais do que isso. O congresso ele tem uma troca de experiência, ele tem o olho no olho, ele tem a sensação de perceber o que a pessoa está falando, de trazer a sua experiência. Ele tem o cafezinho, e a conversa do cafezinho é tão importante quanto a palestra que eu assisto, porque é na conversa do cafezinho que a gente vai falar assim, poxa, mas na minha paróquia isso não acontece. E daí outra pessoa vai falar assim, não, mas não se preocupe, na minha também não acontece. E a gente percebe que a gente não está sozinho no mundo. Outras pessoas têm as mesmas angústias que nós temos e têm as mesmas inspirações que nós temos. Então, essa troca de experiência, ela é tão importante quanto a palestra. Porém, toda a questão técnica do conhecimento, tudo aquilo que nós
todo o conteúdo que nós recebemos também é importante, porque é a partir desse conteúdo que a gente vai construindo a nossa reflexão. Então, muitas vezes, eu vou para um congresso e um palestrante vai colocar uma informação, um dado, um conteúdo, uma reflexão que eu não tinha pensado. E mesmo que eu não concorde com ele, aquilo vai fazer com que eu repense o que eu penso. Isso é muito importante, né? A paróquia não é mais um... Quando a paróquia surgiu, a comunidade sempre existiu na história do cristianismo, né? O cristianismo sempre foi comunidade, mas o cristianismo nem sempre foi paróquia. A paróquia ela surgiu depois de um tempo. E surgiu, sobretudo, por causa das comunidades que estavam na zona rural, que não eram atendidas pelos centros urbanos, que tinham os bispos. Então, a paróquia ela surge na tentativa do bispo mandar um presbítero para aquela região que era mais afastada, para que aquele presbítero desse assistência. Mas é curioso que depois a paróquia ela cabe muito bem no mundo feudal. Então, para quem já assistiu aqueles filmes do período feudal, né, onde a gente tem um território cercado até de muros, ali dentro tinha um território paroquial, né? A paróquia era bem aquilo. Hoje, no mundo pós-moderno que a gente vive, eu não acho que ninguém que viva numa paróquia se sinta obrigado a participar daquela paróquia simplesmente porque está naquele território. Acredito que muitos dos que nos acompanham hoje vão se identificar com isso. A pessoa mora num território de uma paróquia, mas vai em outra. E ela se sente parte da outra paróquia. Aquela é a paróquia dela. E nesse mundo pós-moderno que a gente vive, de tanta interação, de tanto intercâmbio, a gente se limitar a viver lá na nossa paróquia e fazer tudo do mesmo jeito que fazia há 10, 20, 30 anos atrás e falar daquele discurso, mas aqui sempre foi assim e sempre funcionou, não cabe mais. Então, sempre foi assim, sempre funcionou, mas pode também ser melhor. Sim. Pode também ser diferente. Não porque eu não vou mais fazer daquele jeito, mas eu vou me melhorando, eu vou me adaptando, eu vou respondendo às novas demandas, às novas situações. Então, esses congressos, esses momentos, são muito importantes para a gente ter contato com o mundo que existe fora ali do nosso território, da nossa experiência. Abrir mentes, né, para novas experiências, novas realidades. Com certeza. Eu sou professor de teologia, né? Sim. E eu falo para os meus alunos de teologia. Um teólogo, para ser um bom teólogo, e acho que esse raciocínio serve para todo mundo que trabalha com pastoral. Um agente de pastoral, um catequista, um ministro leigo, para ser um bom agente de pastoral, tem que estar atento àquilo que acontece no mundo onde ele vive. Eu gosto muito, acho que é um exercício muito, muito interessante para abrir os nossos horizontes, e falo muito isso para os meus alunos. Ouçam música. Ouça música no modo aleatório. A gente é tão acostumado a ouvir só as mesmas músicas que a gente escuta, que a gente não percebe que existe coisa nova no mundo. Só a nossa playlist montada ali, né? Com só os nossos isso. gostos. E parece que tem que ser daquele jeito, porque eu só conheço aqueles cantores. E escutar uma música diferente, ler um livro diferente, assistir uma série diferente, um filme diferente, abre o nosso horizonte, né? Não é porque a gente trabalha pelo reino, trabalha pela igreja, trabalha pela mensagem de Jesus, que a gente tem que fazer a coisa do mesmo jeito e não pode ter contato com nada diferente. Uhum. Então, eu falo para os meus alunos, perceber que existe um mundo para além do mundo que eu vivo, que existem pessoas que pensam diferentes, que escutam música diferente, que vivem de maneira diferente, me ajuda inclusive a dialogar com essas pessoas. E abrir, sair, pensar fora da caixinha nesse sentido, né, é muito importante para que a gente pense estratégias pastorais para esse nosso mundo. Eu gosto muito de citar um exemplo, isso há muito tempo atrás, quando eu tive a primeira vez contato com missa celebrada na hora do almoço. E o padre pensou na época, lá, na cidade de Limeira, que é a minha diocese de origem, né? Eu sou da região de Limeira,
o padre começou a rezar na catedral, missa na hora do almoço, porque ele percebia que tinha muita gente ali, hoje isso é comum, mas na época não era, tinha muita gente que não tinha o que fazer na hora do almoço e ficava descansando nos bancos da praça da catedral. Sim. E ele começou a rezar a missa, e assim, tinha que ser a missa rápida, porque o pessoal ainda tinha que comer. E essa sensibilidade, que para mim é uma sensibilidade pastoral, humana, de perceber que não dava para ser uma missa de 1 hora, porque as pessoas iam participar da missa, mas tinham que comer, essa sensibilidade, ela só é possível porque em algum momento o padre percebeu que tinha vida fora da catedral, que existia uma praça na frente da catedral, e que ele olhou e viu que ali tinham pessoas que ficavam descansando na hora do almoço. Então, olhar para o mundo que está fora do nosso mundinho é muito importante para a gente pensar estratégias. E eu percebo que esse momento, a gente está chamando de pós-pandemia, né? Com a esperança enorme que seja um momento pós-pandemia. Sim. Mas esse momento que já não é tão crítico como já foi, mas que ainda tem algumas limitações, é um momento que pede uma sensibilidade enorme de quem está envolvido com a pastoral. Não dá, Michele, para a gente voltar a fazer tudo do mesmo jeitinho que fazia. Porque hoje, se a gente voltar a fazer tudo do mesmo jeitinho que fazia, não vai dar certo. Então, de alguma maneira, nós fomos impactados por tudo aquilo que aconteceu na pandemia, e isso tem que ser usado de uma maneira positiva. Por exemplo, nós estamos fazendo um podcast. É uma estratégia que a Promocat não fazia, não utilizava antes. Então, não dá para ficar apenas pensando naquilo que já fazíamos, com um desejo enorme de que tudo passe para que a gente possa, enfim, voltar aos mesmos vícios, aos mesmos defeitos e às mesmas qualidades. Fazíamos muita coisa boa, fazíamos muita coisa bem feita, né? Mas hoje o mundo pede estratégias diferentes. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para tudo isso que está acontecendo, para que a gente consiga pensar um modo diferente de fazer pastoral. Levando para o contexto, né, da sua obra, Catequese e Internet, você vê que essas novas ferramentas, né, digitais, as redes sociais, elas são um caminho pastoral para o pós-pandemia? São. Aproveitando então, Michele, o livro Catequese e Internet eu escrevi junto com o padre Tiago, que é um grande amigo meu, e a gente decidiu escrever esse livro não necessariamente porque a gente goste do assunto. Eu gosto do assunto. Sim. Mas não necessariamente por causa disso. Eu trabalho com teologia pastoral. Não necessariamente pastoral da comunicação. E acredito seriamente que a internet não é uma questão só da pastoral da comunicação. Porém, as pessoas perguntam, falam, mas você trabalha com pastoral das comunicações, né? Pastoral da comunicação? Eu falo, não, internet não é só um problema dessa pastoral. E o padre Tiago trabalha muito com catequese de iniciação à vida cristã. E lá no auge da pandemia, a gente estava numa situação muito desconfortável como sociedade, né? E nós víamos que as catequistas estavam muito angustiadas, os catequistas estavam muito angustiados, porque eles não conseguiam encontrar muitos caminhos. E esse livro que nós escrevemos, ele veio dessa tentativa de estabelecer um diálogo com essas pessoas que têm muita boa vontade, mas que estavam perdidas. Eu costumo usar um exemplo, que assim, antes eu falava, suponhamos, mas hoje todo mundo, às vezes eu falo isso, muita gente vem e fala, Welder, para de falar suponhamos, porque é assim que funciona. Mas vamos lá, suponhamos que a gente está numa sala de catequese. E aí o catequista, a catequista fala assim, vamos pegar a nossa Bíblia. E um catequizando pega, põe a mão no bolso e tira o smartphone. Isso, no meu entender, é cada vez mais comum. Porque no smartphone o catequizando tem a Bíblia inteirinha, todos os livros lá, e é até mais fácil dele encontrar, porque ele põe a citação bíblica e já vai direto. O catequista fica apavorado, porque ele não está acostumado com essa situação. O catequista tradicional, ele vai inclusive ficar com medo de que o catequizando não vá acessar a Bíblia, mas vá acessar o WhatsApp, a rede social. O medo é esse. Só que é um medo ilusório, porque o catequizando pode estar todo
aparentemente atento ao encontro, mas totalmente desatento. Se o encontro de catequese não se comunicar com a vida dele. O livro veio dessa ideia, então, de um catequista que consiga dialogar com essa demanda, do catequizando que está o tempo todo com o smartphone, com o computador, mas é muito o smartphone, né? Não é do catequizando que se conecta, mas que está conectado o tempo todo. Nós somos assim, né? Nós estamos conectados. Nós estamos conversando aqui e estamos conectados. Se chegar uma mensagem no WhatsApp agora, a gente fica pensando, né? O que chegou, quem quer falar comigo, como é? Nós vivemos o tempo todo conectado. Então, queremos nos comunicar com essas demandas e entender que isso é uma situação sem volta. Não tem como pensar hoje a evangelização, o contato com as pessoas, sem pensar nos meios de comunicação, sobretudo pela internet. As pessoas não usam mais um computador offline. Você é mais nova do que eu. Eu já usei muito tempo na infância, na adolescência, o computador como se fosse uma máquina de escrever. A gente usava o computador para escrever um trabalho no Word. Hoje não é assim. A gente não usa o computador como um instrumento tecnológico. A gente usa os equipamentos como uma maneira de nos conectarmos com o mundo. E é uma ilusão achar que a gente só se comunica com o conteúdo religioso, vou falar assim, mas que a gente se comunica com a comunidade cristã quando a gente vai para o encontro de catequese. Para mim, esse é o grande segredo. O catequista ele tem que perceber que a internet agrega. A internet não é uma inimiga dos processos catequéticos. E o que é mais importante, a internet nunca vai fazer com que o encontro de catequese ou que a experiência eclesial aconteça sem a comunidade cristã. Então, no meu entender, a gente tem uma relação com a comunidade cristã por meio da internet, mas o processo catequético ele tem como base o encontro de catequese, que depois do encontro de catequese vai se ampliar, vai continuar por meio dos instrumentos tecnológicos. Mas é lá no encontro que o catequizando vai ter contato com o seu catequista. Então, vamos pensar assim, né? Quando você recebe uma mensagem de alguém que faz parte da sua convivência, a mensagem não é só o que está escrito naquela mensagem. Então, se é a tua mãe te falando alguma coisa, por exemplo, se é a tua mãe te falando, você não estendeu a roupa, aquela mensagem ela já vem carregada de uma experiência familiar que é muito forte. Do mesmo jeito, é o uso da internet nos processos catequéticos. Então, a internet nunca vai substituir a relação catequista-catequizando. Nunca. Ela vai agregar. Ela vai possibilitar que aquela relação que é intensa no encontro de catequese possa evoluir, possa continuar para além do encontro de catequese. Aí é a mesma coisa em tudo que a comunidade cristã faz. Seja a missa, seja o podcast, seja a reflexão do padre, seja aquela homilia que foi gravada. Tudo isso tem sentido porque a gente participa da comunidade cristã. Então, a nossa base é a vivência comunitária. Agora, o que é muito interessante é que quando a gente põe um conteúdo na internet, esse conteúdo ganha um mundo, né? Sim. E ele vai chegar em pessoas que a gente não imaginou que chegaria, e isso é muito interessante. É muito interessante, faz com que a gente se preocupe um pouquinho mais com o que nós colocamos na internet. É necessário ter um cuidado, né, também. Com certeza. Aí entra a formação técnica que eu falei antes. Uhum. A gente tem que saber fazer bem feito aquilo que a gente faz, porque não dá para fazer uma coisa... eu acho perigoso o que eu vou falar agora, porque isso pode criar muito bloqueio. Mas não dá para fazer uma coisa tão amadora. Não quero dizer que as pessoas não possam fazer com aquilo que elas têm à mão, porque senão todo mundo vai achar que para fazer algo tem que ter alguém que fale como a Michelle, que o microfone certinho. Não é isso. Acho que não é. Hoje, com qualquer smartphone, a gente consegue gravar uma fala legal e colocar na internet.
Mas o que eu digo assim é se preparar para ter uma reflexão legal, saber o que quer com a reflexão, para não falar qualquer coisa. Por Conteúdos exemplo, bem pensados. Seria isso, para ter uma reflexão minimamente humana legal, se puder, uma reflexão espiritual legal, se puder, com base teológica, por que não? Teologia é algo cada vez mais acessível, antes era algo só dos padres, né? Hoje não, hoje a gente tem vários leigos formados em teologia. Mas não quero com isso dizer que então eu tenho que ser um formado em comunicação para fazer algo na internet. Não quero que dê a entender isso. Porém, a gente tem que pensar para fazer bem feito aquilo que a gente se propõe a fazer, né? Helder, muito bacana, né, esse momento que a gente teve aqui. Estamos encerrando, né, essa nossa conversa de hoje, mas eu queria te agradecer por esse momento de partilha, né? Espero que os nossos espectadores saiam daqui desse podcast com um caminho mesmo a percorrer, né, um passinho ali na estrada, nesse pós-pandemia que tanto nos preocupou, mas hoje a gente já vê que já é uma realidade, que a gente precisa correr atrás, né, das estratégias certas, dos conteúdos certos, como você mencionou. Muito legal, Michele. Eu acho esses momentos, eles são muito importantes porque eles vão de alguma maneira cutucando a gente, né? Eles vão fazendo a gente repensar o que a gente faz. Para os nossos espectadores, eu digo o seguinte, como é importante a gente olhar para a realidade com muito carinho. Olhar para esse momento que a gente vive com muita empatia, com muita compaixão. Assim como Jesus fez, né? Acho. Jesus é um modelo para o nosso agir. Mas também é importante que a gente busque formação. E nesse sentido, nem toda formação pede custo. Por exemplo, a gente pode acessar a revista Paróquias e ler tudo que está lá. E gostaria muito de agradecer a Promocat, a revista Paróquias, por enfrentar esse protagonismo, por assumir o protagonismo de formar o cristão leigo. Eu sei que também tem muito padre que se forma na ideia de uma formação continuada, né? Mas muito leigo pode beber dessa fonte que está aí à disposição. Então, eu acho que o pior erro que a gente pode ter é o de se acomodar. Então, é isso, ter muito desejo, muita vontade de se inspirar na pessoa de Jesus, olhar para a realidade com muita atenção, carinho e cuidado e bola para frente que aí a gente vai fazendo o nosso trabalho. Certo, muito obrigada, Helder, mais uma vez pela sua participação. E você, espectador da revista Paróquias, fique ligado aqui no nosso canal que em breve teremos mais uma edição do nosso podcast.